Amigos, sou Maria semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais. Temos falado sobre o Espiritismo segundo Allan Kardec, dos livros que ele fez, que foram bastante. E aquele que estiver interessado em saber alguma coisa, sobre alguma necessidade, então que procure esses livros que são fáceis de ser achados. E estávamos falando da última vez sobre o que Jesus disse, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, resumindo, ele esteve falando com isso, que ele quis dizer sobre a reencarnação, né? E o Espiritismo é que aceita esse ensinamento que nós temos agora, né? Porque os judeus naquela época, eles acreditavam falavam sobre a ressurreição. Mas o Espiritismo fala, mas não sobre a ressurreição, mas fala sobre a reencarnação. Porque eles não entendiam que como eles poderiam nascer outra vez, né? Voltando para o ventre da mãe, como aquele fariseu falou com Jesus. E Jesus explicou que não, se tem que morrer, passar para o outro lado, né, da parte astral, e depois voltar num novo corpo, na outra ocasião. É isso que Jesus quis dizer, que nós temos que fazer isso quantas vezes for necessário para o nosso próprio progresso. Que nós estamos progredindo, retificando as coisas erradas que a gente fez, ou procurando melhorar a nossa situação, né, espiritual. E com isso, e como nós estávamos falando, nós vamos ver que a instrução dada por São Luís, em Paris, em 1859, sobre os limites da encarnação, né? A encarnação, quando a gente vem do mundo espiritual, né? E através de um novo corpo, volta a nascer aqui na parte material, para que a gente viva quantos anos, quanto tempo for necessário. Aí volta outra vez para a parte espiritual, e aí dependendo, é lógico, porque nós não estamos no mundo desfeliz, nem estamos num adiantamento tal. Então, a necessidade da gente voltar, não uma, não duas, mas muitas vezes, quantas forem preciso, para a gente houver necessidade. Bom, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados. Se nos referimos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros.
Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhe permite transportar-se por todas as partes, onde realiza as missões que lhe são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo a qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, ele é o mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, São Luís nos deixou esse presente lindo que nós temos visto desde o início, que a gente está falando sobre a encarnação, né, do desencarne e da preparação da encarnação que a gente faz lá do plano espiritual, né? Aí a gente se encontra com aqueles que foram nossos algozes, com aqueles que foram nossas vítimas, com aqueles que a gente não tem simpatia ou a gente não é simpática, porque alguma coisa a gente fez de um modo, né? A gente ofendeu ou tem dívidas com eles, de alguma maneira. Então aí a gente se prepara, gente. Não é assim, volta logo, mas aqueles que têm já alguma proposta, alguma oportunidade pronta, preparada, para que ele volte e termine aquilo que ele não conseguiu acabar. Mas a maioria, no plano espiritual, fica algum tempo, né? E vai estudar, vai trabalhar. Tem muitas coisas para ser feitas no mundo espiritual, né? E com a melhor facilidade do mundo, porque aqui, gente, a gente está dependendo do nosso corpo doentio, do nosso estado já, né, que vai se agravando conforme a gente vai vivendo. Então dificulta muito, muito. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, né, mas não dá mais. O próprio corpo da gente não deixa. Então, o que nós podemos fazer no momento? Então, são preces, né, orações, meditações, sempre com o objetivo, né, ao nosso próximo e a nós mesmos. Porque ajudando o nosso próximo, nós estamos ajudando a quem além deles? Nós. E com isso nós estamos progredindo. E que é a meta. A meta nossa é o progresso. E o progresso como é que se faz? Estudando, né? Estudando e também pelo sofrimento. Não que a gente, há casos de pessoas que vêm, passam por coisas, né, tristes, duras, mas às vezes não é que ele está devendo porque ele fez alguma coisa, ele próprio pediu, né? Ele próprio pediu, né? Já vi um caso de uma pessoa que pediu para que ela viesse e morresse queimada, para que ela, mais depressa, ela conseguisse evoluir, né? Mas não são todos que fazem isso, ou pensam, ou sabem. E existem outras maneiras, né, da gente progredir, né? E o estudo é um deles. Lá no mundo espiritual tem a parte, lá nas colônias, né, espirituais, não estuda, não faz as coisas que não quer mesmo, né? E já nós sabendo que não é por aí, fica parado esperando a banda passar, e que a gente precisa cada vez mais de estudo, e não adianta falar que a gente já sabe tudo, porque não sabe, porque a Terra é um dos planetas mais atrasados, e portanto não chegamos a perfeição nenhuma, nós somos espíritos imperfeitos, e continuaremos sendo mesmo quando passar para o mundo de regeneração, conforme vocês viram na outra vez que eu falei.
né? Não é que é um mundo menos tenebroso, menos violência, nós vamos ter paz, né? Nós vamos ter menos doença, mas não é por isso. Muitos de nós ainda carregamos defeitos, mas virtudes que precisam ser tiradas. Então, como? Encarnando, né? E essa preparação, como eu falei, não é do dia para a noite. Às vezes demora, gente. Vocês querem saber? Às vezes demora século. Um século, às vezes. Porque ela é a pessoa que quer fazer determinadas coisas, ele não depende dele sozinho. Então ele fala, nossa, eu preciso me juntar àqueles a quem eu prejudiquei demais, eu preciso fazer alguma coisa. E não dá certo, às vezes um está encarnado, o outro não está no momento de encarnar, o outro está com um problema lá feito alguma coisa que ele está determinado, e assim por diante. E até arrumar uma maneira de ser, para que seja essa encarnação do jeito que a pessoa quer, demora. É por isso que a gente também fala que o aborto é um delito e é um crime, porque às vezes aquele espírito que vinha nascendo, vinha com tudo, com toda a garra, com tudo, para que ele fizesse naquela encarnação, começasse a progredir. Quando não, pimba, é cortado. E com isso a gente vai vendo como é difícil a gente encarnar. Fora as filas que tem para a encarnação. Não é assim, o tal fulano, tal pessoa vai ser meu pai, vai ser minha mãe. Não é assim. É tudo, gente. Tudo muito bem elaborado, tudo muito bem disciplinado e com toda responsabilidade. Então, vocês estão vendo esse tópico aqui. E agora vai ser falado pelo próprio São Luís. Isso ele falou em Paris em 1859, né? Nos trabalhos do Allan Kardec que ele fazia. Necessidade da encarnação. Bom, vocês vão ver, tornar a falar, por quê? Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a elas? Né? Conforme eu falei, acabei de falar agora, né? Tem aqueles que vêm retificar, tem aqueles que vêm como uma missão, uma tarefa. Não é sempre porque é um castigo, como eles falam. Não é. É para retificar alguma coisa, resgatar alguma coisa. Bom, a passagem, segundo São Luís, dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir por meio das ações materiais os planos cuja execução Deus lhe confiou. Isso é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Por exemplo, nós aqui, eu que estou falando, vocês que estão ouvindo, vocês estão vendo que é uma transição, né? Daqui 5 minutos a gente pode ser chamado, daqui 1 mês, daqui 1 ano, depende, né? Depende do nosso Pai. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e da maneira menos aflitivas esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aquele que, ao contrário, faz mau uso
da sua liberdade, da liberdade que Deus lhe deu, retardam o seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, pode prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnar. E é quando então ela se torna um castigo. Porque a gente vê, não cumpre aquilo que está determinado pelas leis de Deus, né? Faz coisa errada, prejudica o próximo. Na outra encarnação, ele tem que vir resgatar, vir retificar aquilo que ele fez errado. E assim vai indo, que nem uma bola de neve, né? Uma encarnação atrás da outra, até a pessoa acordar. Não, não é por aí. Afinal de contas, quem que gosta de mim senão eu, né? Então é melhor eu mudar. É melhor eu ver que eu estou fazendo coisa errada. Uma observação. Uma comparação simples ajuda a entender melhor as duas possibilidades. O estudante apenas chega aos graus superiores da ciência após ter percorrido as séries que conduzem até ela. Essas séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de chegar ao objetivo e não a uma punição. Tá vendo? O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades, contrariamente àquele cujo desleixo e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o trabalho da repetição que constitui uma punição, mas a obrigação de ter de fazer tudo outra vez. Assim tem sido com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Porém, para o homem esclarecido, como é nós aqui da Terra, no qual o sentido moral está mais desenvolvido, é que é obrigado a repetir as etapas da sua vida corporal cheia de angústias. Quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um castigo pelas necessidades de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que eles têm de subir e a encarnação de ter um único objetivo útil. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração das crianças que morrem pequenas? Sofreriam sem proveitos para si mesmo, nem mais para o outro. Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quais que os mesmos espíritos. Ele quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter oportunidade de reparar os seus erros que cometeram entre si. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços da família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, vocês vejam bem que coisa linda que o espírito, né, do São Luís
naquela época, né, em 1800, deixou lá nos trabalhos de Allan Kardec, né, não só ele como os outros. Nossa, muitos vieram, muitos desceram para dar seu testemunho, sua palavra, seu depoimento, e depois até mesmo os espíritos sofredores. Houve aqueles que quis dar o seu parecer do que ele estava passando, por que estava passando, os espíritos que se suicidaram, os espíritos que já estão numa condição bem melhor que a nossa. Então, por aí nós tivemos oportunidade de conhecer tudo sobre a parte que é lá do mundo espiritual. E foi muito bem dita nos livros do Allan Kardec. Se alguém tiver a oportunidade de ler, de estudar, né, vocês podem começar desde o primeiro livro, né? E de Kardec são vários, gente. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, obras póstumas, a Gênese, vocês leiam o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que ele já diz tudo. E depois, todos os dias vocês poderão abrir a esmo e ler em voz alta aquilo que você abriu, né? Como se você estivesse mostrando, dizendo que aquilo não é só para os encarnados, que é também para os desencarnados estarem a par disso. Porque não pensa vocês que porque desencarnou, ele está sabendo de tudo isso, gente. Não. Ainda mais aqueles nossos irmãozinhos que morreram, nem sabe, tem muitos que nem sabem que desencarnaram. Então eles estão lá sofrendo e precisam de orientação de outros espíritos. Por isso que graças a Deus nós temos o Espiritismo e os seus trabalhos que são feitos nos centros espíritas, aonde esses nossos irmãozinhos que se encontram desajustados, aflitos, muitos já morreram há muito tempo e nem eles sabem. E eles são, né, chamados no centro e por intermédio de um médium que recebe uma outra entidade, e mesmo pelo doutrinador, às vezes, geralmente o doutrinador, conversa com ele, explica para ele, mostra. Aí, muitos irmãos espirituais estão por ali e mostram para ele, como se fosse um filme, né? Aquilo que aconteceu com ele, por que ele está assim, que não há motivo para ele estar sentindo mais essa aflição, essas dores, né? Então nós temos que dar graças a Deus da gente conhecer o Espiritismo e levar o barco avante. Assim espero. Então, até a próxima.